Marcos, eu votei no Bolsonaro para presidente da República. Né? Votei nele, acreditava muito nele. Defendeu ele na tribuna da Assembleia. Várias vezes, inclusive no início do governo. Mas eu penso que o nosso presidente ele errou muito, principalmente na questão do combate à pandemia. Né? O governo do presidente Bolsonaro era para estar surfando. Bastava que o presidente defendesse desde o princípio que nós tínhamos que vacinar o nosso povo, tínhamos que manter o distanciamento social, usar máscara, ser o primeiro a tomar a vacina, para dar exemplo, mas não fez tudo ao contrário. Aí tem setores da imprensa que, não importa o que ele faça, vão criticar. Estou falando da grande mídia, não da mídia aqui no nosso estado. E aí ele ainda dá margem para que isso aconteça. Né? Então, eu, como você disse, já fiz algumas críticas ao governo Bolsonaro, mas critico também o ex-presidente Lula. Né? Antes que vocês perguntem, eu digo que não sou nem Lula nem Bolsonaro. Eu acredito que o nosso país é muito grande. Tem pessoas... O senhor defende uma terceira via? Tem pessoas, eu defendo uma terceira, uma quarta via. Eu quero nomes novos, pessoas que tragam soluções, ideias, não pessoas que digam isso não é responsabilidade minha, eu não sou culpado por isso, eu não posso fazer nada. Não, não é isso que a gente quer. Né? Quando as pessoas vêm me perguntar, eu faço um exercício de raciocínio. Eu digo, quem é o responsável então? O governador não baixa o ICMS. O ICMS teve o último aumento na época do governo Orley Cameli. O ICMS do combustível. O ICMS da energia elétrica na época do governo de Jorge Viana. Então, hoje o responsável pela alta do preço, tanto da energia como do combustível, é o ICMS? Não é. Não, nunca foi. Mas, mas essa narrativa que o presidente da República prega 24 horas nas redes sociais, prega 24 horas nos grupos de WhatsApp, ele fazer que nem o outro, ele municia a militância dele de uma forma que você acaba pensando assim, que hoje a gente vive num mundo que 1 mais 1 é 3. É mais ou menos isso que está acontecendo? E a última agora é anunciar a venda da Petrobras. Né? Só para concluir, né? O responsável, porque as pessoas que estão ouvindo a gente podem dizer, Gerla, então quem é o responsável pela alta do combustível, do gás de cozinha, da energia elétrica? É a desvalorização do real ante o dólar. Né? Quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, salvo engano, o dólar não custava R$4. E agora já está mais de 5. 2,80, né? Me parece. Né? Eu acho que era mais de 3 um pouquinho. Era 3,1 quebrado. Né? E já está mais de 5. Então isso impacta, já que os combustíveis são comprados, indexados no dólar. Né? Mas então, o senhor defende uma intervenção? Porque como é que vai valorizar o dólar? O caminho não é intervenção. E aí o que eu penso, né? Eu posso até estar falando bobagem. Né? Muita gente diz assim, a Petrobras não pode mexer. A Petrobras é nossa. É um patrimônio nacional. O Marcos, Astério, para quem está lá na ponta, pagando R$7 no litro de gasolina, ele não quer saber de quem é a Petrobras, não. Ele quer saber de ter um preço mais decente aqui, um preço mais baixo no combustível. Então, tem que vender sim. Tem que privatizar, tem que abrir o mercado para que outras empresas também explorem esse mercado. Mas isso aconteceu também com a questão do setor elétrico. Privatizaram e olha o que está acontecendo com a gente hoje. Estamos pagando uma energia elétrica caríssima, que não tem qualidade. E aí como é que... É isso. Porque nós já tivemos exemplos. E quem está assistindo a gente está vendo assim, mas peraí, privatizar é a solução? Sei lá, vamos atrás de uma solução? Abrir o mercado. A solução é abrir o mercado. Se você para a exploração. Lei da oferta e da procura, né? Que a Petrobras mantém o monopólio, porque o governo é o acionista majoritário. Quem manda na Petrobras é o governo federal. Mesma coisa na Eletrobras. Mesma coisa, acionista majoritário, né? Então, assim, muita coisa tem que ser feita. Agora, não pode um presidente dizer eu não sou responsável pelo preço do combustível, eu não sou responsável pelo preço do gás de cozinha, eu não sou responsável pelo preço da energia elétrica. Vem cá, é responsável pelo quê? Aí, aqueles que mas são mais defensores... Se ele se filiar no progressista... O PT acabou com tudo. Também. Aí os defensores, aqueles mais assíduos, dizem não, é porque o Supremo não deixa governar. Aí eu digo, mas tem um ministro que já foi indicado pelo atual governo. Tem outro que foi indicado e que está lá esperando a aprovação do Senado. Que aí está uma briga, a gente sabe da disputa política que tem lá. Então não é assim. Precisamos de alguém, defendo que precisamos de alguém que chame a responsabilidade para si. Dizendo, não, a responsabilidade é minha. Eu sou o presidente. Da mesma forma que o governador fez aqui na pandemia, na crise da segurança. Quem está à frente do Estado tem que chamar a responsabilidade para si. E o povo tem que cobrar. Agora, você não pode aceitar que as pessoas sejam idiotizadas, dizer, não, é dessa forma e acabou. Tem gente que não sabe nem o que é. Quando vê que quem compartilhou foi os defensores de Lula ou de Bolsonaro, já sai compartilhando também. Não se dá o trabalho de ler. E muitas vezes fake news.
Então andamos muito para trás, né, no combate à corrupção, Astério. Quando eu falo isso, muita gente não acredita. Nós andamos para trás e muito, e continuamos andando. Tem uma PEC lá na Câmara dos Deputados, a PEC 5, que visa ter o controle sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente. O CNMP. Né, com os parlamentares indicando mais pessoas responsáveis pelo controle. A flexibilização agora da questão administrativa, da improbidade administrativa, acabou de ser flexibilizada. Astério, com relação às contas dos prefeitos municipais, que o Tribunal de Contas julgava, e dizia, olha, está reprovado aqui, e aí ia para a Câmara de Vereadores, se a Câmara confirmasse, aquele prefeito estava inelegível por 8 anos. E aí? Acabou, né? Acabou. Uma outra hipótese ainda vai acontecer a inelegibilidade, mas grande parte não. Então, muita coisa andou para trás. Isso aí a gente tem que reconhecer. Aí, a responsabilidade não é do presidente, de quem é? O senhor acha que essas posições que o senhor toma não podem politicamente lhe trazer prejuízo junto ao eleitor? Porque o seu eleitor também é bolsonarista, né? O senhor não respondeu. E o Bolsonaro no PP, como é que fica a sua posição? Já que o senhor disse que é partidário e vai defender a Maiúza, o senhor também vai ser partidário e vai defender o Bolsonaro? Olha, se o presidente migrar para o Partido Progressista, né, eu não vou sair do partido. Eu estava aqui primeiro. Tá entendendo? Eu estava aqui primeiro. A gente vai para uma eleição e se for contra o PT, se for contra o Lula, né, a gente vai trilhar nesse caminho. Agora, se tivermos a possibilidade de uma outra pessoa com ideias semelhantes à que eu tenho, né, e não temo perder apoiadores por conta de defender aquilo que eu acredito, Astério. Porque perde aquele que hoje defende uma coisa, amanhã defende outra, sai mudando, conforme a conveniência. Não. As pessoas que me conhecem, você mesmo, Marco, disse que lá na tribuna eu já defendi o Bolsonaro e em determinado momento passei a ser crítico. Né? Exatamente. Então, é assim que eu vejo. Eu penso que nós temos que ter mais opções. Sérgio Moro disse que vai lançar agora em novembro, não sei, mas é uma alternativa. O atual governador do Rio Grande do Sul, que vai para as prévias com o Dória. Né? Penso também que é uma alternativa, já que o Dória, infelizmente, apesar de ter um papel relevante, eu vejo muita gente criticando o Dória. Aquele eu não voto. Digo, você já foi quantas vezes em São Paulo? Cara, nenhuma, porque só por causa das redes sociais já não votaria no Dória para presidente da República. Bolha, né? Ou seja, e quem acompanha de perto a política sabe que nós só começamos a vacinar em um determinado momento a nossa população contra a Covid graças à ação do governador de São Paulo, né, que fez uma articulação junto à China, que trouxe os insumos para produzir a Coronavac. Né? E aí sim, aí o governo federal se mobilizou, aí começou aquela disputa para ver quem começava a vacinar primeiro, e aí as vacinas chegaram de fato no braço do brasileiro. Cumpriu um papel. Se fosse esperar pela ação do governo federal, colocava aí mais 1 mês, 2 meses, no mínimo. E mais gente tinha morrido. Mais mortos. E mais mortos. Né? Mas aí tem muita gente que diz que a vacina não serve, que não presta. Eu vi um senhor, eu estava um dia desse na conveniência de um amigo, do Cledo Paiva, alguns amigos lá, e tinha um senhor de 70 anos, até de fora, do Sul, criticando a vacina. E eu perguntei se ele havia tomado a vacina. Ele disse, tomei as 2 doses. Eu digo, não. Se você está criticando, não toma, cara. Se você não acredita na vacina, eu sei que isso é errado eu falar isso, né? Porque se o cidadão não toma a vacina, ele passa a ser um laboratório para aquele vírus possa sofrer nova mutação e infectar novamente as pessoas. Mas no momento de chateação, eu falei isso para ele. Né? Porque se você não acredita, para que você vai? E o argumento? Morreu ali. Acabou. Mas eu penso que o país pode melhorar muito. Vai depender da gente, depender principalmente da imprensa. Eu estava falando isso para vocês. O papel importante que tem a imprensa para informar as pessoas com o que realmente é verdade. Né? Aqui no governo do estado do Acre, o governador Gladson, ele abraçou desde o princípio a ciência. As pessoas criticando, eles dizem, não, eu sou aliado do Bolsonaro, mas aqui... Tem um exemplo, né? Até a oposição não tem o que criticar do governador Gladson Camelim em relação à pandemia. Ele disse, eu vou comprar vacina. Aí dizem, não comprou, mas nenhum governo estadual conseguiu comprar. Que bom que o governo federal... Mas se movimentou para isso. Se pudesse, teria comprado.